E aí, gente, Benício aqui de novo, e nesse vídeo a gente vai fazer uma questão da OBM de 2019 do nível 3. A OBM há algum tempo é uma única fase agora, né? A gente vai fazer a primeira questão da OBM. A questão dizia o seguinte: sejam ômega 1 e ômega 2 duas circunferências de centro C1 e C2, respectivamente, que se encontram em dois pontos P e Q. Suponha que a circunferência circunscrita ao triângulo PC1-C2 intersecte ômega 1 novamente em um ponto A, diferente de P, e ômega 2 novamente em um ponto B, diferente de P. E pede ainda para a gente supor que o ponto Q está dentro do triângulo PAB. E pede para a gente demonstrar que o ponto Q é o incentro do triângulo PAB. Tá, primeiro problema com questão de geometria que não tem figura é que fica difícil visualizar o que está acontecendo. Logo, o que a gente tem que fazer é desenhar a figura. Então vamos lá. Se você quiser tentar fazer a questão primeiro, tenta fazer, pausa o vídeo e depois a gente compara as respostas, resoluções. Então tá, vamos lá. Primeira informação. Sejam ômega 1 e ômega 2 duas circunferências de centro C1 e C2, respectivamente, que se cortam em dois pontos P e Q. Então vamos desenhar aqui duas circunferências. Está aqui a primeira circunferência de centro C1. Essa é a circunferência ômega 1. E a segunda circunferência, ômega 2, de centro C2. Vou supor que tem tamanhos diferentes, porque não disse nada a respeito do tamanho delas. A gente não pode dizer que elas têm o mesmo raio. E os pontos P e Q vamos marcar ali. Ponto P, ponto Q. Perfeito. Agora, próxima informação. Suponha que a circunferência circunscrita ao triângulo PC1-C2 intersecte ômega 1 em um ponto A e ômega 2 em um ponto B. Para a gente fazer isso, vamos primeiro apenas traçar uma circunferência que passa por esses três pontos ditos. Está aqui de amarelo. E os pontos marcados, A e B, serão aqueles dali, A e B. A intersectando a circunferência ômega 1 e B intersectando a circunferência ômega 2. Muito bem. Agora pede para a gente supor que o Q está no interior do triângulo PAB. E no nosso desenho já está acontecendo, né? Se a gente traçar ali o triângulo PAB, repare que o Q está no interior do triângulo. A gente pode pensar, será que tem como o ponto Q ficar fora do triângulo? Sim, se a figura fosse desse jeito, por exemplo, observe que o ponto Q está fora do triângulo PAB, e não é o que interessa para nós aqui. Então, vamos simplesmente voltar para a nossa situação inicial, que é essa de cá. Ok. Queremos, então, demonstrar que Q é o incentro do triângulo PAB. Primeiro, vamos lembrar o que é incentro, né? Incentro é exatamente o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Aqui, no caso, para a gente, vai ser o triângulo. Muito bem. Então, a gente sabe que o ponto Q tem que ser a bissetriz do triângulo PAB. A gente tem que mostrar que, traçando as bissetrizes desse triângulo, a gente vai ter o ponto de encontro como sendo o ponto Q. Muito bem. Agora, para começar esse tipo de questão, vamos lá. Toda questão de geometria que envolvam círculos, tangentes ou secantes e outros segmentos. Um bom caminho é começar ligando do centro do círculo até os pontos notáveis. Então, vamos pegar, por exemplo, da primeira circunferência de centro C1 e ligar naqueles pontos dali. Repara que todos os segmentos de mesma cor ali, rosa, serão iguais. A mesma coisa para outra circunferência. Vamos ali ligar os pontos e a gente vai ter, então, que esses segmentos azuis também têm o mesmo comprimento. Agora, observe que a figura está um pouco poluída, tem muita informação na tela. Então, agora a gente já pode simplificar um pouco o desenho. Vamos retirar esse pedacinho da circunferência e esse pedacinho da circunferência que já não vai ser mais necessário para a gente. Vamos lá. Depois de fazer isso, observa o triângulo C1AP. Ele é isósceles, porque tem dois segmentos iguais. Logo, a gente pode falar que aquele ângulo é igual ao outro ângulo dali de baixo. Vamos chamar os dois ângulos de alfa, por exemplo. Mesma coisa para o triângulo PBC2. O triângulo PBC2, ele também é isósceles, tem dois lados iguais, portanto, os dois ângulos ali também serão iguais. Vamos chamar esses ângulos de beta, por exemplo. Ok. Agora, para ficar mais simples ainda o desenho, vamos retirar as circunferências delimitadas de preto. Elas já não vão mais fazer diferença para nós resolver a questão. Temos essa figura. Vamos lembrar o seguinte: quando a gente tem um ponto delimitado por dois segmentos enxergando o arco, o que acontece com o ângulo? Olha só o ângulo C1AP, o ângulo mede alfa. O arco que ele enxerga vai medir o dobro, né? Então esse ângulo tem que ser 2 alfa. Mesma coisa para o arco aqui de cima. Observa só esse arco C1A, o menor arco C1A. Ele é enxergado pelo ângulo alfa também, ali embaixo. Logo, esse ângulo tem que ser 2 alfa. Vamos fazer a mesma coisa para o lado azul.
Observa que o arco PC2, o menor arco PC2, é enxergado por um ângulo beta. Logo, esse arco mede 2 beta. A mesma coisa para o arco C2B. Ele também está sendo enxergado por um ângulo beta, logo, ele mede 2 beta. Perfeito? Muito bem. Olha para o ângulo ABP. Esse ângulo está enxergando um arco que mede 4 alfa. Logo, esse ângulo de cá tem que medir 2 alfa. Certo? De novo, o ângulo vai enxergar um arco que é o dobro desse ângulo. Agora, olha para o ângulo BAP. O ângulo BAP está enxergando um arco que mede 4 beta. Logo, esse ângulo deve medir 2 beta. Será metade. Certinho? A gente não fez ainda uma construção que é interessante quando a gente tem vários círculos numa figura, que é ligar os centros. Então, vamos ligar os centros C1 e C2. Observe só o ângulo PC1-C2. O ângulo PC1-C2 está enxergando qual arco? Um arco que mede 2 beta. Logo, esse ângulo tem que ser beta. Observe só o ângulo C1-C2P. Ele está enxergando um arco que mede 2 alfa. Logo, esse arco mede alfa. Para facilitar a visualização, vamos rapidinho ignorar a figura inteira. Vamos apenas olhar para esse quadrilátero. Observe que ele tem 2 pares de lados iguais, adjacentes. Essa figura geralmente a gente chama de pipa. Observe o seguinte, o triângulo de cima e o triângulo de baixo eles são idênticos. Se eles são idênticos, a gente pode dizer que o ângulo QC1-C2 mede beta e o ângulo QC2-C1 mede alfa, certo? Vamos voltar com a figura completa. E agora vamos reparar o seguinte. Olha só o ângulo QC2-C1. Ele mede alfa. Se a gente prolongasse o segmento QC2, ele vai atingir a circunferência em algum ponto e o arco delimitado teria que medir 2 alfa, o dobro, certo? Porque o ângulo ali mede alfa. Mas, observa só, olha o arco C1A, ele não mede 2 alfa? Isso então basta para a gente mostrar que prolongando o segmento C2Q, ele vai atingir no ponto A. Perfeito? Dá para observar isso? Observa lá o ângulo AC2C1, ele mede alfa e o arco mede 2 alfa. Então aqueles dois segmentos ali se encaixam perfeitamente em A. Mesma coisa, observa só o ângulo QC1C2, ele mede beta. Se a gente prolongasse ele, teria que encontrar um arco que mede 2 beta. Porém, se o ponto C2 ele já é o mesmo, prolongando o segmento C1Q, vai ter que atingir em B. Certo? Muito bem. Agora a questão está resolvida. Observa só o ângulo BAC2. O ângulo BAC2 está enxergando um arco que mede quanto? 2 beta, né? Logo, o ângulo BAC2 tem que medir beta. Mas agora olha só o ângulo C2AP. Ele tem enxergando um arco que mede 2 beta. Logo, ele também vale beta. Ou seja, aquilo ali é uma bissetriz. Analogamente para o outro lado. Observe o ângulo ABC1. Ele tem enxergando um arco que vale 2 alfa. Logo, esse ângulo tem que ser alfa. E observe o ângulo C1BP. Ele tem chegando um arco que também vale 2 alfa. Então, esse ângulo também vale alfa, portanto, também é uma bissetriz. Então, pronto. O problema está resolvido. Observe que o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo está exatamente coincidindo com o ponto Q. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.